Eu percebo que as pessoas, a maior dificuldade que as pessoas têm é de olhar a ciência do sentir dentro do olhar com que ela foi construída. Né? A gente está, na verdade, o que é um paradigma? Paradigma é padrão, né? Ele significa padrão. E tem paradigmas de tudo, tem paradigma de cadeira, de mesa. A gente vive num mundo cheio de paradigmas. Mas esses paradigmas do dia a dia, a gente até passou um filme aqui, um vídeo uma vez, sobre paradigma, né? Faz parte mesmo da vida. Agora, tem o paradigma que é uma visão de mundo. E não há pessoa que escape desse paradigma. Nós olhamos o mundo dentro do paradigma da nossa cultura, do nosso tempo, da nossa época. Não há como escapar disso. A gente não vai conseguir olhar aqui o que está acontecendo com a gente dentro de um paradigma indiano, porque a gente não é indiano. A gente estava falando do Varanasi, não somos indianos, então a gente não vai entender nunca de uma forma, a menos que realmente você estude aquilo, e assim mesmo sempre vai ter um ranço da cultura que você pertence. Então, nós vamos, na verdade, eu vou tentar mostrar o olhar de mundo com que o Freud pegou, os pontos principais que eu considero que o Freud pegou para construir a teoria dele e a diferença para a ciência do sentir. Mas eu vou primeiro falar mostrar um videozinho em que vai falar de Kuhn, que justamente ele trata a questão da ciência dentro do campo dos paradigmas. E a ciência do sentir incorpora essa ideia do Kuhn como fazer ciência é realmente apenas uma mudança, apenas não, né? É uma mudança de paradigma. Quer dizer, você pode fazer ciência sem mudar paradigma, mas quando você está rompendo o paradigma, você tem um novo paradigma para fazer uma ciência. E a ciência do sentir rompe com o paradigma da psicanálise. Porque você pode seguir um paradigma, você pode evoluir com o conhecimento dentro do próprio paradigma. Então, por exemplo, a gente está aí agora, vamos pegar o vírus aí que nós estamos vivendo, né? Está se ampliando o conhecimento para chegar dentro do próprio paradigma, a ciência evolui. Mas isso não é uma mudança de paradigma, é apenas uma ampliação do paradigma. Pode-se descobrir coisas novas do vírus, enfim, e aí vai. Mas é uma ampliação do conhecimento. Romper paradigma é mudar o olhar, como, por exemplo, mudou. A Terra era o centro do universo, deixou de ser quando botou o Sol como centro do universo. E depois, assim, nem mais isso assim é. Esse sim é uma mudança de paradigma, que você não vai conseguir evoluir. O vídeo que eu mostrei aqui uma vez passada, mostra que você, num novo paradigma, tem que desaprender tudo o que você sabia para reaprender no novo paradigma. É um ponto zero, é um começar de novo. Que foi o que esse mundo virtual está fazendo com a gente. A gente está virando um paradigma na história da humanidade, sem dúvida alguma. Né? Eu hoje estava conversando com a Regina, a gente estava lembrando quando a gente era mais jovem, era tudo muito diferente. Né? A gente tinha o fax, o encanto que era o fax acabou, nem existe mais. Entanto, era um outro paradigma de comunicação, e já era, né? Enfim. Bom, então eu vou mostrar esse videozinho aqui, que é a objetividade em ciência para Kuhn. Ele é muito curtinho, mas ele dá uma ideia muito boa. Eu, infelizmente, não achei a fonte. Se eu peguei no YouTube, eu fui procurar, ele está baixado no meu computador há anos, e enfim, ficou... mas, enfim, está aqui. A ciência é uma das grandes conquistas da humanidade. No entanto, a filosofia procura interrogar se a ciência nos dá uma imagem verdadeira do universo e se há realmente evolução do conhecimento científico. Durante muito tempo, a ciência foi vista como o modelo do conhecimento verdadeiro e objetivo. Ainda hoje em dia, é esta corrente positivista que prevalece. A ciência é tida como uma descrição exata e rigorosa de como as coisas são. No entanto, para o filósofo Karl Popper, não era assim. Para Popper, a ciência é de facto objetiva, pois descreve o que se passa no mundo independentemente do que as pessoas pensam ou querem. No entanto, essa objetividade nunca nos dá garantias de que as nossas observações e teorias sejam verdadeiras. Isto porque uma teoria científica é considerada boa não porque é confirmada, mas porque resiste a ser refutada.
Além disso, uma teoria nunca nos dá uma imagem completa da realidade, mas apenas uma imagem parcial. Como tal, nunca podemos afirmar com certeza que uma teoria é verdadeira, apenas que é provisoriamente verdadeira. Para Popper, a ciência caminha em direção à verdade, aproximando-se sempre dela, mas nunca conseguindo chegar-lhe. Mais radical é o ponto de vista de Thomas Kuhn, para quem não podemos falar de verdade em ciência, nem mesmo de objetividade. Para Kuhn, os cientistas são seres humanos comuns, com preocupações e defeitos comuns, inseridos num determinado contexto cultural, político, económico e tecnológico. Um paradigma. Assim sendo, não podemos falar de objetividade em ciência, nem de aproximação à verdade, mas sim de uma sucessão contínua de paradigmas que dão forma e direção ao trabalho dos cientistas. Estes paradigmas consistem num conjunto de pressupostos teóricos, objetivos, problemas e métodos que são totalmente aceitos pelos cientistas que trabalham dentro desse paradigma, mas que perdem objetividade e validade fora dele. Assim, o trabalho dos cientistas nunca é imparcial e objetivo, mas sim parcial e subjetivo. Só muito raramente surgem períodos revolucionários em que toda a comunidade científica aceita de forma lenta e gradual mudar de paradigma. Como quando o modelo geocêntrico de Ptolomeu deu lugar ao modelo heliocêntrico de Copérnico. Mas nem aí, diz-nos Kuhn, podemos dizer que nos aproximamos da verdade, pois não há comunicação entre os diferentes paradigmas e nada nos garante que o paradigma vigente seja o verdadeiro. A ciência é, então, uma série de momentos de ruptura em que uns paradigmas científicos se sucedem a outros. Mas em momento algum podemos dizer que o paradigma vigente está mais próximo da verdade que os anteriores. Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente costuma dizer que aquela visão estava totalmente errada, dizer que a Terra, a gente até conversou isso já no nosso grupo, estava errada, aquela Terra, a Terra não é o centro do universo. Para eles era, e funcionava. Funcionava tanto que levou quase 2.000 anos, assim, 1.500 anos, 2.000 anos. Então, que verdade é essa? E amanhã pode se descobrir um outro contexto de universo totalmente diferente do nosso. Então, como ele fala, são paradigmas que você tem, que é o tempo que você está vivendo, o seu tempo que vai determinar. Eu fiz assim, esse quadro, tirando dali, quer dizer, o Popper, ele acredita que a ciência nunca vai, ela é objetiva e sempre vai estar chegando lá próxima à verdade, mas a verdade em si é inatingível. Né? E o que garante a ele que ser ciência é a possibilidade de se refutar. Né? Uma coisa dogmática, você não tem como questionar, você não questiona. Se você pode questionar, se você pode refutar, você estaria no campo da ciência de acordo com o Popper. Já o Kuhn, que é o que a ciência do Cindy se identifica, e eu me identifico, ele considera que não, que ninguém escapa do seu tempo. Né? A gente trabalha, a gente é um ser humano que a gente vai olhar as coisas, vai analisar, vai ver, enfim, a gente vai ter a subjetividade naquilo que a gente está analisando e é inevitável isso. E então é uma sucessão de paradigmas sem que necessariamente haja uma aproximação à verdade, porque a verdade não tem aproximação a ela. Nós nunca estaremos nela. Nós estamos em situações que nos atendem, vamos dizer assim. Né? Pelo menos é assim que eu gosto de pensar. Né? Então, agora, seguindo então a linha de Kuhn, nós vamos pensar o que... Deixa eu tirar isso daqui. Aqui. O que norteou Freud para construir a psicanálise? Lógico que tem 1000 coisas, né? O Freud tinha toda uma história pessoal, enfim, ancestralidade dele, cultural, etc. Mas eu pontuo 3 coisas. Né? A primeira é a histeria. Né? A histeria, porque a histeria vem até dos antigos, lá da Grécia, até antes, já vem com uma questão do que é, ela tem uma origem uterina e o sexual, quer dizer, é da mulher e tem a questão sexual envolvida.
E ele chega numa época em que estava sendo questionada a questão da histeria, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E ele entra com Charcot nessa história e ele faz diferente disso. A gente vai ver daqui a pouco. O outro paradigma que ele estava imerso é um paradigma newtoniano, é um paradigma mecânico, onde o mundo tem uma visão reducionista do mundo. Quer dizer, a gente reduz o funcionamento a uma questão simplificada, como se o mundo fosse uma máquina, né, uma engrenagem, mas para isso você tem que reduzir a natureza àquele ponto para que ela funcione como se fosse uma grande engrenagem perfeita, que foi a visão de mundo do Newton, e essa visão norteia a todos nós até hoje, apesar de começar a mudar. Né? E a outra coisa, que é o terceiro ponto que eu acho que norteou a teoria de Freud, que eu acho que norteou como ponto importante, concepções importantes, né? Foi a luz. Freud nasceu numa época que não existia luz elétrica. Né? Então, ele é de 1860 e ele nasceu, 60, e ele nasceu 59, agora me fugiu. Ele nasceu, não tinha luz elétrica. A luz elétrica veio depois. Imagina o que era para aquelas pessoas, para o mundo, né? A luz elétrica. Deu-se a luz. Isso tudo, por mais que nem hoje a gente está acostumado a dizer assim, digita, fulano está formatado, são olhares que já essa visão do mundo virtual, da internet, a gente começa a olhar as coisas dentro desse paradigma. Né? Então, ele natural, não é que ele dissesse que a mente humana era uma carga elétrica, não, mas o funcionamento com que ele olhou, né, estava impregnado daquele olhar da carga elétrica, porque a luz era tudo, imagina. Eu acho que o efeito da luz talvez seja tão grande quanto o da internet para a gente, do mundo virtual para a gente hoje. Só não sei porque a luz parece que é mais imediato, né? Ela foi, não sei também, isso aí não dá para saber porque a gente está em outro paradigma. A gente já nasceu no mundo da luz, então é complicado. Então, vamos começar rapidamente vendo, passar uma passagem no mundo da histeria. Né? Se quiser interromper, pode perguntar, enfim. Então, a histeria vem de histericus referido à matriz. Né? E, na verdade, as primeiras referências são egípcias e datam de mais de 4.000 anos. Né? E o nome histeria surge do grego para útero, que se impõe como uma doença feminina. Para Hipócrates, sufocação da matriz, quer dizer, a mulher tinha a matriz e quando a matriz se sufocava, ela tinha a histeria. Para Aristóteles, a mulher é apenas um vaso acolhedor do sêmen masculino. Uhum. E para Platão, na mulher, o que se chama matriz, o útero, é como um ser vivo, possuído de desejo de fazer crianças. Que quando durante muito tempo, e apesar da estação favorável, a matriz permanece estéril, ela se irrita perigosamente. Aí ela começa a se agitar em todos os sentidos pelo corpo, obstrui as passagens do ar, impede a respiração, mete o corpo assim nas piores angústias e lhe ocasiona outras doenças de todas as espécies. Quer dizer, a visão do útero é como se fosse um bicho interno que precisava receber sêmen. Quer dizer, isso tudo estava no paradigma daquela época. Opa! A diferença entre o homem e a mulher se distingue do homem por essa característica singular de encerrar em seu ventre um animal que não tem alma. Essa proximidade com a normalidade provém também do fato de que a mulher não é um igual ao homem, ela não é, como o homem, uma criatura de Deus. Ela é, senão, o produto de uma metempsicose, de uma transformação dos homens mais vis em fêmeas. Aqueles machos que eram covardes e haviam mal vivido foram aparentemente transformados em fêmeas quando da segunda geração. Essa é a visão de Platão. Né? E esse era o estatuto da mulher. A gente olha isso com perplexidade, mas era o paradigma da época. Né? Particularmente da mulher histérica. Então, eu só queria apresentar essa ideia, porque nós não estamos aqui falando da histeria, né? Nós estamos chegando a Freud, né? Então, a gente pode dizer que a Grécia, o útero era sexual, a mulher, né? A mulher, o paradigma era uma mulher
a visão era mulher sexual. A Idade Média muda isso, mas era demônio, que também está ligado à questão sexual, quer dizer, os ataques histéricos, já não falava mais assim, mas era aquela questão do demônio. Então, no fundo, o paradigma mantinha a mulher e o sexual. E aí, o que acontece? É uma coisa muito interessante, porque aí chega Charcot, já na época de Freud, 1880, por aí, 70, 80, e ele é o primeiro nessa linha da histeria a separar a histeria da origem uterina e carnal, né? E, portanto, da mulher e do sexo. E aí ele apresenta a histeria como uma lesão cerebral, e fica assim, então, ela passa a ser, no contexto de uma cientificamente, de uma doença mental. E aí, então, nessa linha aqui que eu botei aqui do paradigma, houve um corte, né? Quer dizer, não foi seguido. Mas aí vem Freud e traz de volta para a questão sexual, só que ele muda um pouco, ele retorna para a sexualidade no psiquismo. Então, ele fala de prazer, desprazer, aumento de tensão, descarga e recalque. Aí, aqui tem até essa fala aqui, que é muito interessante, que eu tomei nota aqui. Essa histeria, separada do sexo por Charcot, volta a juntar-se ao sexo na conceituação de Freud no século XX. Ainda que agora não se equipara com o útero. É uma sexualidade com sede no psiquismo. Mas repara que o paradigma, né, está mantido. Aquela visão pode ter tido... É como se evoluísse, mas dentro não mudou de patamar. Está dentro daquela própria evolução da história lá dos paradigmas. Se a gente for agora para o paradigma mecânico newtoniano, nesse paradigma tudo funciona como uma grande engrenagem mecânica. Aliás, nós somos vistos, o ser humano na medicina, na saúde, é visto como uma máquina. Né? A máquina perfeita que funciona, e quando está defeito é que tem a doença. É assim que é visto a grosso. O paradigma que está impregnado aí é esse. E ainda, para que a gente pense que para uma máquina seja colocada em movimento, tem que haver uma fonte de onde se dê a partida. Você tem que ligar o motor para o carro andar, você tem que ligar o trem, pôr no trem lenha para o carro, para o trem andar. Se ele for elétrico, ligar de outra maneira, quer dizer, tem que ter uma bateria, uma fonte, né, para que ponha em movimento aquele objeto que você está tratando. Nesse paradigma. E, por fim, deixa eu tirar isso aqui. Por fim, a carga elétrica surge de uma fonte, no caso, uma bateria que irá percorrer um circuito até encontrar o filamento resistência na lâmpada. Porque o que é a resistência na lâmpada? O elétron vai, ele passa, quando ele passa pela resistência, que é justamente, ele resiste àquela passagem livre, e isso aquece e dá a luz. Né? E o que a gente vai ver o quanto Freud usou isso na psicanálise. Ele fala em resistência, em tensão, carga, descarga. Né? Então, ele usa esse paradigma da luz elétrica. Então, eu vou tirar isso daqui. Enquanto que antes de Freud, para os sexólogos, era assim, era um vetor. Aqui estava a origem e descarregava imediatamente, saía. Era direto. Um cano que a água abre a torneira aqui, a água sai do outro lado. Uma tensão que eu aumento a carga aqui, sai do outro lado. Não tinha nada que impedisse aquela descarga, era assim que era vista a questão. Né? Eu não sei nem se era chamado de descarga, eu estou chamando aqui agora coisa. O Freud vem e diz assim, epa, tem uma fonte. Quer dizer, olha a visão mecânica. Tem uma fonte, né, que está na origem do somático. Essa fonte eu não sei o que é, chama-se instinct. É lá dos instintos dos animais, do ser humano como animal, enfim, está lá. Quando ele penetra, né, essa fonte, quando ela é, aqui está aqui, em uma pulsão, podemos distinguir a sua origem e sua finalidade.
Sua origem é um estado de excitação do corpo e sua finalidade é a remoção dessa excitação. No caminho que vai desde a sua origem até a sua finalidade, a pulsão torna-se atuante psiquicamente. Imaginamos-la como uma determinada quantidade de energia que faz pressão em determinada direção. É dessa pressão que deriva seu nome trip. Então, o que é Freud? A visão de homem do Freud, toda a psicanálise é construída em cima disso. Você tem uma fonte instinct. Isso a psicanálise não sabe, não, é um ponto obscuro, não interessa para a gente, porque não temos acesso. E tem uma finalidade que é a descarga. Esse instinct tem que sair para a descarga, enquanto que antes ele ia direto, pelo conceito da época, com a psicanálise não, ele vai encontrar um labirinto que ele vai ter que começar a se bater, ele vai bater ali, vai sair, vai bater, vai sair, até encontrar uma possibilidade da descarga, não é direto. E esse meio aqui, justamente, é onde se processa a psique humana, segundo Freud. Ele vai dizer assim, esse meio é o campo da psicanálise. Uma vez surgida, não pode ser destruída e nem inibida, a fonte. Pode ser, sim, ser incidida em uma defesa sobre ela. Porque na hora que instinct entra nesse labirinto, já não é mais instinct, ele passa a ser tribe, ou pulsão, como se chama. E aí vai começar a ter as proibições, você não pode fazer xixi aqui, você não pode transar com seu pai, você não pode matar, você não pode roubar. Começam as proibições, e aí você começa, mas aí tem que descarregar. Se eu não posso ir por aqui, eu vou ter que procurar um outro caminho. E isso é aí que a psicanálise vai funcionar. Né? Então, a sexualidade está correlacionada à pulsão. O desejo é algo que, com impacto constante, se apresenta não como um vetor, né, em um único sentido e direção, mas como um labirinto de inquietudes permanentes. Porque não é uma coisa que vai e sai direto. Não. Começa a haver uma inquietude para poder sair num labirinto que norteia o campo da psicanálise. Aí, quando você diz, um analista não interessa o mundo externo, não interessa. Por quê? Porque o campo da psicanálise, claro que a gente tem que ter bom senso, hoje já mudou muito isso, mas antigamente, né? Porque o campo da psicanálise é intrapsíquico, é aqui no meio. Porque o que está na origem e o que está na descarga já foi. Os conflitos, os sofrimentos, as questões estão no labirinto da psique, que é esse aqui, certo? E aí eu fiz esse modelinho aqui para vocês entenderem. Entre o instinct, origem, e descarga, finalidade, tem o trib, que é a pulsão. Isso aí é um joguinho que eu achei que se encaixava, porque justamente é um labirinto. E cada vez que encontra um obstáculo, né, vai sempre procurar a saída. Vai sempre procurar a saída. Isso é Freud. Então, ele diz que sempre vai haver uma tendência econômica no funcionamento psíquico. Sempre. Eu vou tentar gastar o mínimo de energia possível, né, para chegar lá no meu objetivo. O aparelho psíquico teria por objetivo gastar o mínimo de energia possível entre a busca do prazer e a obtenção do mesmo. Quer dizer, entre aumento de tensão, a busca é porque eu tenho que... Porque o aumento de tensão provoca desprazer. Então, eu vou começar a descarregar para buscar o prazer. O princípio do prazer, desprazer, ou simplesmente o princípio do prazer,
seria regido pelo processo primário. O processo primário é exatamente isso, né? Eu vou... Secundário. Hã? Pelo processo secundário. Não, primário. É o processo primário. É isso. O primeiro é o processo primário. Depois é que vem o secundário. Ah, tá. Então, tem razão, desculpa. Tá. Para evitar o desprazer provocado pelo aumento... Olha a luz elétrica aí, olha o paradigma da luz aí, da carga elétrica. Para evitar o aumento de tensão, né, eu vou buscar a descarga, que aí vai ser regido pelo princípio da realidade, que seria o processo secundário. Que a descarga vai sair, aí vai vir, ó, não pode, tem que ser por ali, você não deve, enfim, aí começa tudo isso. E dependendo da descarga motora, ela vai ocorrer em condições da realidade e isso vai também trazer aquilo que vai ser recalcado, reprimido, enfim. Então, você tem toda uma trama aí, que é onde está os 23 volumes da psicanálise, do Freud. É uma trama entre esse campo. Mais ou menos isso. Aqui é a descarga. Então, você vem, aí encontra aqui, não pode. Aí você vai voltar, vai buscar outro caminho, aí você vai criando núcleos, conflitos, e assim vai. E aí não está aqui, mas o Freud é muito interessante nisso. Ele diz que quando você consegue resolver, você sempre vai ter que buscar uma alternativa, porque você nunca vai poder realizar o seu desejo primeiro. Então, você, na verdade, se você consegue uma coisa boa, você tem a sublimação, é o pintor, enfim. Mas quando você não consegue, você desloca, e aí você vai ter problemas sérios. O exemplo que eu dou a grosso modo, sempre dou esse exemplo, que eu acho que ele é muito, muito claro, apesar de ser uma coisa bem, bem grosseira, mas dá para dar a ideia, que é isso que nós estamos passando aqui, é o cara que tem, se ele tem um conflito em relação ao pai, à mãe, ele pode se tornar comida, enfim, amamentação, coisa desse tipo. Ele pode, se ele sublimar, ele vai se tornar um grande comerciante de comida, vai ter uma lanchonete muito bem sucedida. Se ele não se resolver, se ele só deslocar, ele vai ser um obeso mórbido, vamos dizer assim, dependendo do grau de como ele vai resolver isso, certo? Então, isso é muito interessante, isso é a visão freudiana, né? E ele diz, né, que aí ele criou 3 instâncias, isso já na segunda tópica dele, bem adiante, por volta de 1920, 22, ele criou 3 instâncias, ego, id, superego, que ele organiza isso. O id é a sede dos instintos, das pulsões, é onde está, quando ela vira pulsão, é onde está toda a fonte, está no id. Né? O superego vem do mundo externo, são as proibições. Pode, não pode, enfim. E o ego, é o eu, né? Ele fica aí no meio, organizando, é ele que tem contato com o mundo externo, com a realidade, e ele organiza, é uma instância em que ele organiza a dinâmica entre o id e o superego. Ele fica ali, olha, o id diz, eu quero isso, e aí o superego diz, não pode. Aí o ego começa a dizer, aí, vamos negociar isso aqui. Não pode, mas vamos para... Ele é um grande administrador. Por isso, uma pessoa que tem um ego forte, estruturado, ela vai lidar bem com as questões internas dela. Se ela tiver um ego frágil, desestruturado, ela vai lidar mal com as questões dela. Isso é a psicanálise, tá? Entretanto, então, esse olhar, essa é a visão de mundo, eu acho que ficou... quer dizer, a gente tem aqui aumento de tensão, a gente está lidando com a sexualidade mental, psíquica, a psicossexualidade, não é sexualidade, não é sexo, é psicossexualidade. E estamos num paradigma newtoniano, isso é uma grande engrenagem, é uma máquina, que tem uma fonte, que tem uma descarga, que tem um movimento para funcionar. Entretanto, os estudos dos seres humanos iniciam, inclusive no paradigma de Freud, em nível celular. Né? A gente olha para o ser humano, essa psicanálise está toda ela construída a partir do nível celular, do paradigma a partir do nível celular. Certo?
Mas a gente sabe que não é assim. Hoje em dia a gente tem a estrutura, todas as estruturas, a gente tem visto isso aí, hoje em dia é muito mais conhecido. Agora eu vou mostrar esse vídeo aqui, muito interessante. Se reparem que lá pelas tantas ele vai dizer que nós somos uma máquina de moléculas, é uma visão, ele traz embutido, isso é uma coisa, é um treino, né? A gente quando ouve uma fala, a gente aprende a treinar e com que olhar ele está vendo o mundo. E vocês vão observar que ele traz uma visão de mundo mecânica, quer ver? Vamos lá. Muito interessante. Could my fondness for these materials have anything to do with the fact that I'm chiefly made up of them? Are we carbon and water based because these materials were abundant on the early Earth at the time of the origin of life? Might life elsewhere be based on different stuff? I'm a collection of organic molecules called Carl Sagan. You're a collection of almost identical molecules with a different collective label. But is that all? Is there nothing in here but molecules? Some people find that idea somehow demeaning to human dignity. But for myself, I find it elevating and exhilarating to discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle as we. The essence of life is not so much the atoms and small molecules that go into us as the way, the ordering, the way those molecules are put together. Now, we sometimes read that the chemicals which make up a human body are worth on the open market only 97 cents or $10 or some number like that. And it's depressing to find our bodies valued at so little. But these estimates are for humans reduced to our simplest possible components. What is all this stuff in front of me? These are exactly the atoms that make up the human body, and in the right proportions too. We're made mostly of water, and that costs almost nothing. The carbon is counted as coal. The calcium in our bones is chalk. The nitrogen in our proteins is liquid air. The iron in our blood is rusty nails, some phosphorus and some trace elements. If we didn't know better, we might be tempted to take all these atoms and mix them together in a container, like this. And stir. We could stir all we want, and at the end of it, all we'd have is some boring mixture of atoms. How could we have expected anything else? The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. Information distilled over 4 billion years of biological evolution. Incidentally, all the organisms on the Earth are made essentially of that stuff. An eyedropper full of that liquid could be used to make a caterpillar or a petunia, if only we knew how to put the components together. All life on Earth is made from the same mixture of the same atoms. Uau! Eu passei esse vídeo justamente porque ele fala, é o paradigma, né, apesar, esse é o Carl Sagan, apesar de bem avante, né, mas deve ser antigo também, mas é isso, é a visão de que tudo é um grande, e é mesmo, num certo nível, num contexto de paradigma, né, só que tem mais do que átomo, tem mais do que os átomos, mais do que as moléculas. Né? E justamente é isso que me motivou a buscar esse estudo, porque não é possível que a estrutura da nossa pessoa, do ser humano, não funcione de forma que atinja a gente.
Não é possível pensar, ignorar que o interior atômico, com o potencial que ele tem, né, com toda a dinâmica interna que um átomo tem em seu interior, que a física quântica está aí mostrando, que isso não influencia no ser humano. Eu não concebo, eu não posso olhar o ser humano, eu não consigo pensar o ser humano apenas do nível molecular para cima. Eu tenho que olhar ele do nível inteiro. A minha concepção não cabe apenas esse olhar. Né? Seria que nem nesse quadro aqui, olhar o ser humano a partir das moléculas, ou até dos átomos, que seja que forme a molécula, e para trás. Isso aqui não vai contar, isso aqui não vai influenciar a nossa dinâmica, as nossas vidas? No meu caso, a nossa psique? Eu acho que sim, e foi isso que eu corri atrás. E é aí que a ciência do sentir vem. Hoje, a teoria das cordas, ela não é comprovada, mas ela é muito aceita. Mas até aqui, ó, os quark up, quark down, nós chegamos, né? E é isso que eu vou... Opa, deixa eu tirar isso daqui agora. Eu acho que dá para ir aqui. Or the ultimate theory of everything. The string theory fails to provide. Mas eu não consigo aqui.
mesmo que a gente não trabalhe, que ela não venha a ser comprovada, a vibração ela está em tudo que é lugar, na fala, até no interior atômico, ela está presente. Mas tudo leva a crer que essa teoria vai acabar sendo comprovada, se não exatamente assim, muito próxima disso, né? Então, a ciência do sentir, ela migra de um paradigma mecânico, de máquina, para um paradigma vibracional. Simples assim. No fundo, a ciência do sentir é extremamente simples e extremamente complexa, como tudo que é simples. E tudo vai se dar, então, pelo princípio da ressonância. As relações vão se dar pela interação, pela ressonância. E para quem nunca viu, não sabe, não conhece o que é ressonância, a gente pode dizer que todo corpo capaz de vibrar possui uma frequência natural que, encontrando em outro corpo a mesma frequência, irá fazê-lo ressoar. E todos nós vibramos. Trazemos em potencial todas as possibilidades de vibração do universo. E pela ressonância a gente ativa algumas delas. Olha, agora é hora de Fera 2014 e a aula de hoje é sobre física. Você sabe o que é ressonância? Bom, saiba que ela pode estar mais presente na sua vida do que você imagina. É o que o professor Ivo Zurquiza explica agora pra gente. Confira. Seja na simples conversa de um casal apaixonado ou na troca de informações utilizando os celulares, a física estará presente para explicar o que acontece. Vejamos agora. Esse jovem casal, trocando olhares apaixonados, também está conversando e, durante a conversa, as pregas vocais do garoto vibram com uma determinada frequência e interrompem a passagem do ar. Essa frequência é transferida para o ouvido da garota, cujo tímpano vibra com a mesma frequência e, por isso, consegue receber o sinal que o garoto está emitindo. A ressonância permite a troca de informações entre dois sistemas que vibrem com a mesma frequência. Isso acontece também na antena dos celulares. Quando você conecta a internet ou quando você faz uma ligação, os elétrons da antena do seu aparelho vibram com a mesma frequência que os elétrons na antena da transmissora. Por conta disso, é possível transferir informações utilizando ondas eletromagnéticas que transportam dados ou voz de acordo com cada caso. A física está sempre presente, explicando aquilo que acontece no cotidiano. A ressonância não fica restrita apenas às situações onde ocorre comunicação. Muitas outras situações do nosso cotidiano estão de alguma forma relacionadas com esse fenômeno, seja no parque, no desfile militar ou até mesmo na cozinha. Ao utilizarmos um forno de micro-ondas, o aparelho produz uma onda eletromagnética que troca energia com as moléculas de água do alimento. Dentro do aparelho, as paredes refletem essa onda que é absorvida pelo alimento e faz com que as moléculas de água aumentem a amplitude de oscilação, já que a onda e a molécula de água vibram com a mesma frequência. Esse aumento de amplitude produz o aquecimento do alimento. E como todo alimento possui água, é fácil de perceber que basta colocar no micro-ondas para que ele seja aquecido. Fique atento. Já parou para perceber que todos os instrumentos de corda têm esse formato arredondado quando são acústicos? E o que a ressonância tem a ver com isso? Simples. O formato arredondado tem a função de permitir que o instrumento vibre junto com o maior número de notas possível. Para cada comprimento de onda, eu tenho aqui associado um tamanho do violão. Por isso que ele deve ser arredondado, já que ele funciona como uma caixa acústica e que para isso acontecer é necessário que haja ressonância entre o corpo do violão e a corda que está vibrando. Na construção de prédios, viadutos e pontes, qualquer estrutura rígida deve levar em consideração a ressonância. Afinal de contas, a simples passagem de ar pode provocar o fenômeno da ressonância.
E se isso acontece, a estrutura pode de tal forma vibrar que a amplitude de oscilação seja grande o suficiente para que desagregue o material e toda a estrutura venha a ruir. Como, por exemplo, aconteceu com a ponte de Tacoma nos Estados Unidos em 1940. Então, tudo se dá pela ressonância. Então, se a gente está num mundo vibracional, e nosso ser, né, do jeito que evoluímos, ele, através do sistema perceptivo, ele processa essas vibrações por ressonância, né? E aí a gente cria uma realidade psíquica subjetiva para esse universo que está fora, se é que a gente, num recorte, né, humano, ele estaria fora, mas e cria uma realidade subjetiva, seria até um universo subjetivo. E a gente, na verdade, reduz esses estímulos externos através das vibrações para 3 dimensões, e aí a gente cria a capacidade simbólica, né, que cria a nossa forma de compreender o mundo, né, o pensamento. E a realidade psíquica se constitui um universo subjetivo em expansão. A cada aprendizado, a cada troca que a gente faz por ressonância, a gente vai ampliando o nosso universo subjetivo e, por conseguinte, vamos nos ampliando no nosso universo subjetivo e, por conseguinte, a nossa realidade psíquica. Então, se a gente tinha um campo da psicanálise que era feito com um labirinto, uma máquina de fonte, descarga, né, e uma estrutura que regulava essas que nem tem no carro, né, eu não entendo de carro, mas tem lá o motor, a bateria, e, enfim, o freio, para fazer a dinâmica, né, na ciência do sentir, não. Na ciência do sentir, nós somos esse vibracional e é tudo por ressonância. A questão é trazemos em potencial todas as possibilidades de vibração do universo, só que em potencial não significa que está ativo. E pela ressonância com o meio, com as nossas interações com nossos pais, quando nascemos, depois com quem a gente na vida, agora aqui, nós estamos ativando ressonâncias entre nós, né? Cada um dentro de si. Ativar e ativar, sobrepor, ativar uma em cima da outra, né? Então, pelo princípio da interação, a gente tende a infinita quantidade e qualidade de ressonâncias. Justamente aí entra a qualidade, porque a gente sente a vibra. O que é o sentir, senão a experiência experienciada dessa vibração em nós? A minha fala está ressoando, vocês estão pensando um monte de coisa. E sentindo um monte de coisa, estou concordando, não estou concordando, estou gostando, não estou... Enfim, isso me lembrou aquilo. São ressonâncias internas, né, a partir da interação, no caso aqui comigo. Então, se a gente for comparar os 2 modelos, os 2 paradigmas, eles são muito diferentes. Não tem fonte, eu não preciso de fonte, o universo é uma grande vibração e eu sou um recorte dele, que nem um gelo num copo com água. Um pedaço da água se transformou em gelo. E aí tem todo um processo que eu estou desenvolvendo, já desenvolvi, para demonstrar isso no sentido de que há uma autonomia nesse recorte, né, que é o ser humano. Mas nós somos feitos das mesmas coisas, de tudo que existe. E de tudo que existe em base é vibração. A teoria das cordas é mais ou menos isso. Dependendo da frequência com que ela vai vibrar, vai fazendo uma coisa, uma base ou outra. Então, nós não precisamos de fonte. Nós não precisamos de uma fonte que tem que ser descarregada. Não, esse é um paradigma no campo da psicanálise. Aqui é ressonância. Agora, a gente pode dizer assim, uma ressonância, como a gente viu lá, ela pode criar núcleos nessa vibração, núcleos de tensão, né? Núcleos que precisa ser rompida por novas ressonâncias. O que é um insight, se não isso? Você está ali com uma coisa vibrando, de repente, eureka, pum! Se não uma ressonância.
por exemplo. Né? Então, é outro olhar, é uma outra forma. Por isso que não cabe quando pergunta onde é que está aí. Não tem, porque é uma outra plataforma, é uma outra forma de olhar o ser humano, a vida, as pessoas, a compreensão da dinâmica psíquica. É outra forma. Você vai dizer, o que eu faço? Pode continuar a psicanálise, ela funciona. Ela funcionou até hoje, vai continuar funcionando, mas ela está em outro paradigma. A de cá também funciona, porque eu já tenho praticado ela e funciona. Ela está em outro paradigma. Né? Então, eu digo que, a exemplo de uma orquestra hipotética, né, aqui só soma instrumentos. Porque a ressonância vem, bate, ativou, aí vem outro, bate, bate, bate. Agora a gente está trocando, eu tenho certeza que está todo mundo aí pensando nos seus conhecimentos que tem cada um, tentando fazer uma correlação entre um e outro, enfim, ver se faz sentido para si, se não faz. E é assim que se dá o aprendizado, né? É assim que a gente aceita uma ideia ou não aceita uma ideia, por associações que a gente faz a partir de ressonâncias internas também, não só externas, mas internas também. E vai ativando. Então, a gente vai somando e não para. Então, faz praticamente impossível vibrar isoladamente as primeiras vibrações, porque fruto das primeiras interações é a base para outras vibrações. O ser humano é como se fosse a nossa orquestra imaginária que só soma e integra as vibrações. Você pode sim pegar aquelas primeiras vibrações, algumas que não foram muito boas, e você integra outros, e aí acaba você conseguindo criar uma harmonia interna diante daquela vibração. E aí eu fiz isso aqui, isso aí vocês vão ver, eu fui botando várias musiquinhas, essa aqui é um modelo do que seria, do ponto de vista, uma ideia do que seria, do ponto de vista, o que acontece com a gente, do ponto de vista da ciência do sentir. As primeiras ativações por ressonância. Vamos lá. isso aí. Esses são os livros da ciência do sentir. Alguns que são agregados, que não necessariamente, mas que faz parte de todo o meu trabalho.
Muito bem. Muito bem. Deu para acompanhar dessa vez? Muito bem. Deu para acompanhar. Esse festival aí de vibração, vibrou tudo dentro, que me arrepiei inteiro o tempo inteiro. Assim, ó, fiquei assim o tempo inteiro. No ar. Traz uma confusão mental. Uma confusão mental, mas é isso que a gente tem que reger, porque a gente recebe, as vibrações estão aqui, não param. Vai. E a gente tem que aprender a reger. A ciência do simples. Agora, claro que aí, quem está acompanhando o meu mais recente livro sabe que isso dá um mundo, né? Eu achei interessante que eu fiz esse vídeo cheio de quadrado, né? Isso quando eu fiz, eu nem me dei conta. Porque os quadrados seriam, hoje em dia eu estou trabalhando com elementos psíquicos como fractais, né? E uso um fractal que é um quadrado, né? E um retângulo. E aí eu falei, poxa vida, tá aí, não, o coisa. Então, eu acho que o ser humano, a gente eu gosto de teorias, eu procuro as teorias, fazer a teoria de forma mais simples, mais fácil no trato, mais confortável no lidar. Quando começa a sofisticar muito, não sei o quê, é porque tem alguma coisa que não está funcionando. Né? Eu acho que quanto mais fluido você poder seguir, boa noite, quanto mais fluido você seguir a sua vida na relação com o outro e estar junto no ouvido e nessa consonância, como eu chamo agora, né? A coisa flui mais fácil, né? Isso do ponto de vista de um trabalho terapêutico. E na vida também, né? Por que o pessoal briga que na sociedade você entra? Porque tem harmonia, as pessoas se sentem bem. E a busca do ser humano é isso, a gente quer se sentir bem, ninguém quer se sentir mal. E eu acho que também a gente começa a ver, e se você pensar, a teoria freudiana é uma teoria construída dentro de uma visão reducionista, porque ela está naquele paradigma reducionista. É claro que a ciência do sentir também, só que é um reducionismo um pouco maior, porque já está mais ampliado. Mas também porque a gente tem que estar sempre reduzindo para poder funcionar, senão a gente não pisa como ser humano. Porque a gente, até para pensar, a gente tem que reduzir em 3D o universo. Então, aquilo que a gente assimila. Quando a gente já, para pensar, tem que reduzir aquilo que a gente assimila, já estamos no mundo reducionista. Agora, a questão é o quanto reduzimos e o quanto achamos que o que reduzimos é verdadeiro, é a verdade. Não é. É apenas aquilo como a gente olha o mundo. E eu acho que a gente tem que buscar alternativas mais confortáveis para lidar entre nós, né? Uns com os outros, com o mundo, com a vida, com a natureza e entre a gente, e com os nossos próprios sofrimentos. Então, é essa que é a busca. É isso aí. É uma busca sem cessar. Nunca para. Não pode. Se parar, morreu. Ô, Bia, por que é que a gente sempre precisa de um paradigma, um referencial? Por que a gente precisa desse referencial? Porque senão a gente se perde. Simples assim, você é da natureza, não tem porquê. Né? Você pensa assim, isso eu aprendi na física. Bom, se você for para a filosofia, você tem milhões de porquês a explicar. Mas funciona assim, a gente até para saber se a gente está em movimento ou não, a gente precisa de um referencial. Então, imagina o resto. Se a gente tira a referência, a gente enlouquece. Quando a gente limita o campo, a existência do eu, né, que nos dá o sentimento de eu, a identidade de eu, é uma limitação que a gente constrói no nosso campo. Talvez por conta dos 5 sentidos.
Os 5 sentidos é que determina a limitação. A do meu gato é outra. A identidade do meu gato ele vai delimitar de outra maneira, o cachorro de outra. Então, a gente, na verdade, vai limitar dentro da condição humana. Agora esse limite, para existir, a gente tem que fazer, senão é o bebê. O bebê, quando nasce, ele não tem limite. Ele está imerso. Ele não tem o sistema perceptivo dele funcionando, ele está começando a interagir. Ele está começando nessa interação a limitar. Então, ele não tem nem sentimento de identidade, de eu. O eu já é uma limitação. Então, a gente precisa disso para existir enquanto individualidade. Senão, você está imersa num todo. Você nem tem noção. Por isso, acabar com as referências é terrível. Mude-se as referências, mas elas têm que existir. O fim da falta de referência é a loucura. Você não vai saber mais quem é quem. Se essa referência não é boa, a gente pode pensar outras. Que nem eu estou fazendo. Eu pego... O que é a psicanálise? Ela tem um campo delimitado na construção teórica. Eu me vi insatisfeita, me senti limitada naquele campo. O que eu fiz? Eu fui buscar ampliação desse campo e me vi, com o andar do tempo, numa outra limitação de campo. Mas sempre vai ter uma limitação. Não tem como. Senão é um nada. Mas isso por quê? Não tem porquê. É assim que a gente funciona, é assim que a gente existe. É como, né? Que é a grande diferença entre o campo da filosofia com o da ciência. Quer dizer, a grande diferença, uma grande visão de mundo. A filosofia você pode pensar milhões de porquês, mas a ciência ela descreve o fenômeno. Então, o que a gente pode descrever é assim, para existir tem que haver limitação. Para você ter noção de identidade, você tem que ter um limite do seu eu. Onde eu acabo, onde você começa. Mesmo que sejam limites flexíveis, não importa, mas tem que ter limite. Senão você... Definições, né? Senão você não sabe mais quem é quem. O que é o que. Eu vejo muito isso também aqui, porque a gente estava até quando começamos aqui, conversando com o Lobo, ele é a física. Eu digo, a ciência do sentido não é física. Essa coisa de trazer, importar, porque no final você já não sabe mais o que é física, o que é o outro. Outra área da ciência. E quando eu comecei a fazer isso, queriam que eu... tinha uma professora que dizia que o que eu fazia era psicofísica. E até poderia ter encaixado toda a ciência do sentido nesse campo, sim, mas só que ia ser muito limitado. Não ia chegar onde eu cheguei. Limitado aos padrões, né, ao que está determinado dentro do campo da física. Ah, pode ampliar a física? Pode, mas aí eu não era física, eu fiz física, mas não quer dizer que eu tenha mergulhado, porque ser um profissional da área é outra coisa. Então, eu poderia ter ido por aquele caminho, mas eu fui na profissão que eu sou. Né? Então, eu fui por esse caminho. E construí um campo mais confortável para mim, que me deu mais liberdade de ser. Senão, eu estaria presa aos limites lá daquela área. Eu teria que questionar os limites, e assim não. Eu estou no meu limite do sentir, que também nunca foi estudado dessa maneira. Então, mais confortável ainda eu fiquei, porque eu não tenho nem que... Enfim, isso facilitou. Se por um lado facilitou, por outro lado dificultou, né? Porque uma referência é o caso. Eu tive que criar as próprias referências, né? Para não me perder, porque a coisa mais fácil do mundo é se perder num mundo desse que eu entrei. Porque eu tive que limitar muito, porque não faltou gente. Você devia... Quando eu comecei, você tem que estudar fulano, você tem que ver ciclano, você tem que ver isso. Eu achava engraçado, porque todo mundo dizia o que eu tinha que fazer. Aí eu pensava assim, cara, então por que nunca ninguém fez? Né? Todo mundo já sabia o caminho que eu tinha que seguir. Eu dizia, bom, esses caminhos que eu tenho que seguir, eu não vou seguir nenhum deles, porque se já está tão certo que eu tenho que seguir esses caminhos. E as pessoas já seguiram esses caminhos e não chegaram ao lugar que eu estava pretendendo, eu já eliminava, esses caminhos já não me servem.
Eu vou ter que buscar outros caminhos. O teu referencial foi o ponto, né? O meu referencial maior, depois de tudo que deu à luz, foi o ponto de Kandinsky. A ideia que ele apresentou para o ponto, né, me fez entender que nós somos o ponto, né, que reúne todo o conhecimento humano. Porque nós é que criamos isso tudo, a partir de nós. E não a partir da natureza. A partir de nós fizemos uma leitura da natureza e lemos a natureza. Cada um na sua área, nós lemos a natureza, mas é a partir da concepção humana. Eu não posso ler a natureza a partir da concepção do meu cachorro. Ele pode, ela pode, mas eu não. Se ela puder pensar e falar, se ela pudesse, ela ia criar um mundo muito diferente do nosso. Com outra leitura. Quando a gente estava falando quando eu fui lá no Machu Picchu, que a gente estava vendo, meu Deus, é um outro mundo. Eles fizeram aquilo tudo sem ter conhecido Grécia, sem ter conhecido Aristóteles, Platão, Galileu. Galileu já foi depois, mas sem ter conhecido nada para trás, o Nilo, o Egito, nada. Como é que eles chegaram àquilo tudo? De onde? Um outro caminho, um outro olhar humano saído daquelas pessoas que não foram, entre aspas, por ressonância, ativadas no nosso conhecimento. Eles tiveram lá as ativações deles e nós as nossas. Aí você fica impressionada de ver o que eles conseguiram fazer sem o conhecimento que a gente tinha. E tem coisas que eles fizeram que nós, com todo o nosso conhecimento, não conseguimos fazer. Vai botar aquelas pedras de 5 metros de altura, cada uma delas, uma em cima da outra, com encaixe perfeito. Mas não vai botar sem máquina. Sem máquina. Não vai botar. Nós não temos conhecimento. Não temos conhecimento para isso. As pedras. Ou seja, o nosso conhecimento não nos levou a esse lugar. O deles levou. Poderíamos dizer que o ponto deles foi outro. O ponto deles foi outro, claro. O ponto de partida deles foi outro. Aí eles chegaram num lugar diferente do nosso, apesar de serem humanos como a gente. É verdade. Dizem que eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho queixa do meu ponto, não. Para mim tá bom. Não. A gente não poderia viver em outro ponto. A gente é desse. A gente é desse ponto. A gente é desse Os ponto. nossos pontos se comunicam, né? Exato. Por isso que a gente interfere um com o outro. Isso é uma coisa interessante, porque não se trata de ser melhor ou pior. É apenas diferente, é outro ponto. O que se trata é mostrar a nossa ignorância. A gente acha que sabe, que conhece. Não. A gente está sempre com a ignorância. Nossa e do outro. Aí é que está a questão. A gente poderia pensar, estou aqui elucubrando umas coisas, que nós, por exemplo, que temos essa afinidade, nós da sociedade, do senso científico, temos afinidade. Juntos, né? A gente teria partido de um mesmo ponto, poderia dizer isso? Ou não? Nós partimos do mesmo ponto, que nós somos todos da mesma cultura. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que não. Eu acho que foi por ressonância. A gente se conheceu, aí se afinou as buscas, mas os pontos são diferentes. Num determinado nível, sim, da cultura da cidade. Mas você tem uma família, você tem uma estrutura aqui, em outro recorte, você tem uma família... Eu não digo da cultura. Eu estou dizendo de mesmo ponto, não sei se posso chamar energético, ou de uma outra fonte, que, por exemplo, nós estamos unidos por afinidades de pensamentos e paradigmas, digamos assim.
eu venho de uma cultura, de uma família completamente diferente, que não acredito em nada disso que eu acredito e que faço. Né? Acredito que outros também aqui... Você não está isolado, você está em ressonância... Um ponto fora da curva, digamos assim. Então, assim, na minha cabeça, eu fico imaginando que esse ponto a gente tem em comum, energeticamente, Celi, é claro que o que nos une é afinidade por ressonância. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu acho que você afirmar um determinado recorte, sim, no outro não, porque você não está sozinha, você não está isolada de uma sociedade, de um mundo. Isso que eu estou falando até que a gente surgiu de um ponto diferente, se a gente pensar em termos do recorte planetário, porque, para quem não sabe, quer dizer, a ideia é o seguinte, a totalidade macro-micro, quer dizer, é um universo uno inteiro, divisível, que tem recortes. Então, eu posso fazer um recorte planetário, eu posso fazer um recorte continental, eu posso fazer um recorte familiar, um recorte individual e assim por diante. E cada um desses recortes vai ter sua própria dinâmica de funcionamento. Então, se a gente olhar pelo recorte planetário, nós e os incas nascemos no mesmo ponto, o planeta. Mas eu estou falando de um outro recorte, né, do conhecimento que nós temos em função de uma trajetória diferente. Então, no seu caso, o que você está trazendo, eu acho que é mais complicado, não é tão distante a sociedade da gente. Então, a gente é um ponto fora da curva? Somos. Até somos, mas eu diria que todos nós temos pontos fora da curva, só que a gente limita. Quem limita o ponto, não olha para esse ponto fora da curva, segue dentro da curva. Nossa ousadia foi olhar para o ponto fora da curva, e aí a gente investiu nele, aí é o livre-arbítrio, que eu acho que a gente tem, e vai. Porque nesse ponto todo mundo tem coisas que são dentro e que são fora. Tem pessoas que têm mais receios, têm desejo de fazer aquilo, mas não faz. Seriam subculturas dentro da cultura e vários pontos. Recortes dentro de recortes. Recortes e o livre-arbítrio. Aí você também está entrando num mistério que eu acho que ninguém tem resposta. O que leva um a ser de um jeito e o outro de outro. Isso ninguém sabe. Eu posso dizer o seguinte, é o conjunto de ressonâncias. Agora, o que faz um ter uma, outra e outra, ninguém sabe. É o que leva as tribos a se juntarem. Aí ninguém sabe essa resposta. Não. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que saiba e eu digo a você que eu não sei. Eu ainda não descobri, nem isso eu nunca procurei, não, porque acho que é um mundo tão difícil que não dá. Verdade. Com certeza é a ressonância, né? Ressonância mesmo. Sem dúvida. Agora, não, eu acho que é por ressonância. Agora, em que nível aí já... Em que nível, mas tem o livre-arbítrio. Você faz a escolha. Isso sim. Eu acredito, assim, eu tenho essa convicção. A gente tem as escolhas. E cada um com a sua escolha. E aí arcando com a responsabilidade das suas escolhas. Isso é outra coisa também que acho que nenhuma psicologia, nenhuma ciência vai dar conta. Por enquanto. Agora, o futuro também eu não sei. Pode ser que amanhã surja um novo paradigma, num novo ponto aí, e diga, olha, a gente tem isso, e é provisório, atenda. Porque é verdade, ninguém tem. Beatriz? Hein? Quem está falando é a Andréia. Meu nome é Andréia Ligeiro. Sim, André. Prazer. Eu não... então, eu já tive o prazer de conhecer você já acho que mais de 15 anos. Você não me é estranha, né? Mas eu não estou localizando de onde, meu Deus. Eu falei... Então, né? Eu fiz junto com a Maria Lúcia Pila. Não sei se você... Imagina a Pila. Sim. Por isso que eu estou te conhecendo. Eu te conheci, cumprimentei, porque eu conheço, mas eu não estava, confesso, localizando. Daí, à medida que eu fui vendo, falei, mas de onde?
Não, é muito. Querida, É uma verdadeira ressonância, né? Porque eu não, ou seja, eu estou fora do Rio já há bastante tempo, né? Você está Morei em onde? São Paulo. Então, agora, atualmente, há uns 2 anos, eu estou no México. Eu estou falando Olha, do México, né? Bacana. E aí eu tenho um grupo do Rio, né? Mas não é nem grupo de psicanálise, nem nada. Não faço parte da Sociedade do Rio, né? A partir da Maria Lúcia, eu me envolvi bastante, conheci você através da Sociedade lá brasileira de psicanálise, na época com a Maria Lúcia, né? sim, Aí fizemos um curso também, porque eu acho que você estava lançando o seu segundo livro. do A Corrute. gente... Você do foi Corrute, que nós fez fizemos o o curso do curso. Corrute? Fiz o curso com ela do As Corrute, duas? e depois eu tive que ir para São Paulo, isso mesmo, nós duas. Que show, é isso mesmo. Agora eu lembrei de tudo. Aí eu achei bárbaro que... E como é que Lembrou? você achou a Então, gente aqui sem agora? querer eu vi. Então, sem querer, é um grupo que eu nem costumo entrar, mas aí eu vi lá, né, que você estava fazendo, ia fazer uma live, né, e aí eu vi o livro, né, eu falei assim, mas esse livro eu já li, porque eu tinha lido, a gente tinha participação, será que é a Beatriz, né, aí eu fiquei super curiosa, né, e aí entrei, né. Olha que show. Agora, o mais espantoso, né, é espantoso, né, é muito espantoso. Eu tô até aqui assim, meia, nossa, que coisa, que é isso, né? Bem, eu venho estudando, continuei estudando a física quântica, na verdade, né? Eu fiz um curso do Amit, né? Continuo também clinicando com a psicanálise, todo um trabalho que eu vinha já desenvolvendo com a Maria Lúcia, né? Com pacientes de câncer, né? Fiz a transpessoal, psicologia transpessoal, então toda uma coisa uma trajetória nesse sentido, né? Sim. Aí ontem, não, essa noite, na verdade, né? Eu tive um sonho, né? E eu achei muito curioso, porque o sonho que eu tive, eu não lembro de nada assim do sonho, mas eu me lembro que eu estava num lugar que eu também não me lembro qual, mas que vinha na minha mão como se estivesse voando, como se fosse uma borboleta, mas não era uma borboleta. Era uma definição que, quando você mostrou a questão das cordas, eu falei assim, gente, é isso aqui que eu sonhei. Sonhei com um negócio vindo na minha mão. A teoria das cordas. A teoria das cordas, assim, sem nenhuma forma. Não tinha forma, mas me parecia ser, sabe, uma coisa assim estranha. Né? Eu falei assim, gente, que coisa estranha, que eu sonhei com aquilo, eu não sabia que era aquilo. Né? Nem sei se é isso. Não importa, isso mas também, é a ideia do que seria a teoria das cordas. Porque claro que não é assim, mas é uma ideia para chegar próximo ao que seria, né? Sim, porque é uma coisa que é uma onda que não é definido, né? Mas o que eu achei curioso, né? É que, de repente, eu estou assistindo uma palestra e você fala disso. Eu nunca tinha visto, assim, não vi nada sobre teoria de cordas, entendeu? Né? O que você está falando de vibração. Né? A teoria das cordas é vibração pura. Tudo seria a partir da vibração. Você está falando de vibração. Aí vocês estão comentando, vocês estão conversando, né, sobre a questão da ressonância. Eu falei assim, gente, que coisa, né? É uma verdadeira ressonância. O que significa tudo isso? Particularmente, eu não sei. Né? Mas eu achei muito interessante dessa questão de como que a coisa vai, né, e ressoa, né? Eu não tenho nenhum tipo de afinidade, ou seja, não sei nem qual trabalho que você está desenvolvendo, né? Mas de alguma forma, né, teve uma escolha, sim, como vocês estão falando, né? De eu entrar no link, de estar assistindo, de você estar falando. Ressonância. Ressonância num recorte maior. Porque, sem dúvida alguma, porque o que a gente faz aqui agora está ressoando no corpo todo. Você vai dizer, tá. A questão é que isso é que nem aquelas vibrações, fica um monte de vibração né? Mas, eventualmente, umazinha vai lá e pum, entendeu? Pega. E aí é que eu digo que uma andorinha... Colapsa. Colapsa a onda, exatamente. Aí materializa. E aí, aí você pode dizer que uma andorinha faz verão. Entendeu? Uma andorinha faz, sim. Ela é capaz de fazer devagar e sempre. Por ressonância. Muito interessante. Porque ela, na verdade, a andorinha, ela é uma andorinha
num recorte da individualidade, do gelo no copo. Mas ela também é a água do copo, que também é a água do rio, que também é a água do mar, que também é a... Entendeu? Então, o que afeta ali, afeta a tudo. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, afeta tudo. E o que estão fazendo todo mundo, nesse momento exato agora, está afetando toda a dinâmica planetária e cósmica. Com certeza. E isso é que a gente... Aí que eu acho que o importante, quando você falar, não sei... E esse desconhecido, né, é que é o mais difícil de caminhar. Aí a gente fica tentando encontrar resposta para aquilo que a gente não tem competência para saber. A gente é limitado. E eu acho que o primeiro passo é reconhecer essa limitação e aí sim, dentro dessa limitação, saber que tudo que a gente alcança é limitado.